Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Gabriel Bijos. Se você está no YouTube, assina meu canal. Se você está no meu site, saiba que todas as informações também estão no YouTube, tá? Então eu faço sempre esse jogo. As informações do site estão no YouTube e as informações do YouTube, por consequência, estão no site. Quem prefere ver as informações por vídeo, corre para o YouTube. Quem prefere ler ao invés de ficar ouvindo eu falar, corre para o site, tá bom? Gente, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. Por quê? Porque eu vou falar sobre alguns tópicos da minha primeira página do blog, que é o pré-operatório da rinoplastia, tá? Então, o que são os temas dessa minha videoaula? Entender um pouquinho sobre a rinoplastia, entender um pouquinho sobre a diferença das peles, pele fina, pele grossa, qual a vantagem e a desvantagem de cada tipo de pele, o que fazer quando você não atinge o resultado esperado numa cirurgia, quais os exames esperados para a gente poder fazer a rinoplastia, com quantos anos pode ser feita a rinoplastia e, por fim, quem não pode fazer a rinoplastia. Então, para eu conseguir responder todas essas informações para vocês, a gente vai demorar um pouquinho. Então, se você está com alguma dúvida mais específica e não quer ficar ouvindo eu falar tanto tempo, corre lá para o site e lê rapidinho. Se você tá com paciência, dá um clique aqui embaixo, já curte o vídeo e já põe o sininho para ser avisada do próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá. Quando meus pacientes chegam no consultório, o que eles mais me perguntam? Falam, doutor, eu quero fazer a minha rinoplastia porque eu tenho meu nariz grande. Você não acha grande? Não, eu não entendo o que é um nariz grande. Como assim eu não entendo o que é um nariz grande? Simples. Nariz grande é uma palavra que não existe pra gente, pros médicos. Por quê que não existe? Não é que não existe. Que, na verdade, ele é um pouquinho mais detalhado e isso vai fazer parte do entendimento de vocês assim que eu terminar de falar. Então, só um pouquinho que vamos lá. A gente tem um nariz que fica no meio do rosto e que ele é tridimensional. Então, ele tem uma largura, ele tem uma altura, ele tem uma projeção. Então já tem mais um nome aí. Não é só altura e largura. Ele também tem uma projeção. E falta a diagonal. Nossa, quanta coisa. Sim. Então vamos só organizar as ideias para quando vocês procurarem o cirurgião de vocês, me procurarem, vocês conseguirem entender um pouquinho melhor o que a gente quer dizer. Então vamos lá? Seguinte. Quais são os nomes importantes para a gente entender sobre a rinoplastia? O primeiro deles é a largura. O que tem na largura? A largura, ela é medida de um lado para o outro, sempre de frente, tá? Então, aqui embaixo é a largura alar, da base alar, tá? Então, meu nariz é grande. Aonde? Na base alar. Agora sim, fez sentido. E se vocês vierem palpando o nariz, de repente aqui em cima, ele vai ficar duro, que é a transição do osso para a cartilagem. Nessa região onde tem essa transição, chama base óssea. Então, meu nariz é largo na base óssea, tá? Então, são os dois nomes que a gente precisa entender de frente. No perfil, nós temos 3 nomes. Quais são os 3 nomes? O primeiro é, desse ponto mais baixo aqui até aqui embaixo, essa distância, a gente chama de altura do nariz. Agora, daqui para a ponta, a gente chama de comprimento do nariz. E daqui de baixo para frente, projeção do nariz. Então vamos pensar uma coisinha. O Pinóquio, ele tem um nariz grande? Eu não acho, porque a largura do nariz do Pinóquio é pequena, a altura do nariz do Pinóquio é pequena. Entendeu? Então, depende aonde a gente está falando. Agora, a projeção do nariz do Pinóquio, sim, é muito grande. Então, quanto para frente ele é projeção. Quanto ele é grande na parte de cima aqui, comprimento. Quanto ele é grande aqui embaixo, na implantação no rosto, a altura. E as larguras, tá? Então, quando vocês forem conversar com a gente, é importante vocês terem essa noção de nomes. Não é nome técnico, não. É só uns nomes mais específicos para o nariz para a gente conseguir entender o que realmente está acontecendo, tá? Segundo tópico. Vamos lá. Pele.
a gente sempre que vai falar do nariz, a gente tem que falar sobre a pele. Existe pele fina, existe pele moderada e existe pele grossa. A moderada é a melhor delas. Por quê? Ela tem algumas questões da pele fina e algumas questões da pele grossa. Mas, para vocês entenderem um pouquinho melhor, eu vou falar só sobre a pele fina e só sobre a pele grossa. E o miolo depende de caso a caso. Por quê? Você pode ter uma pele moderada para fina, uma pele moderada para grossa, e daí vira uma banana só, uma mescla toda que a gente vai ficar muito perdido. Então é mais fácil, nesses casos, a gente avaliar item a item. Mas vamos falar um pouquinho sobre a pele fina. O que é a pele fina? Para fazer sentido, imagina um colchão de espuma, onde a gente faça um buraco no meio dele do tamanho de um palmo. Tá? Você vai lá, cavoca, pega uma faquinha, rasga o colchão, faz um buraco, mais ou menos do tamanho do palmo, bem no meio do colchão. E depois você joga em cima do colchão um lençol bem fininho, tipo cetim, ou seda, ou chita, qualquer coisa bem fininha. O que a gente vai conseguir ver depois desse procedimento? A gente praticamente vai ver o buraco como um todo. A gente vai ver as bordas do buraco, a gente vai ver a profundidade do buraco, ou seja, tudo que foi feito antes de pôr o lençol é possível visualizar. Essa é a pele fina. E a pele grossa? Imagina o mesmo colchão, o mesmo buraco, só que agora a gente joga um edredom desse tamanho ou um cobertor de pelo grossão em cima de tudo. Ou um pillow top, o que vocês preferirem. Em cima de tudo. O que a gente vai ver no lugar do buraco? Mais ou menos uma depressãozinha, mas a gente não vai ter delimitado aonde está a borda, a gente não vai saber a profundidade exata do buraco que a gente fez. Essa é a pele grossa. Pô, mas e aí? Qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem? Basicamente, não é bem isso, mas basicamente, para vocês entenderem, na rinoplastia a gente vai mexer nos ossos e nós vamos mexer nas cartilagens. Então a gente faz todo o trabalho lá embaixo do nariz, embaixo da pele, mexe nos ossos, mexe nas cartilagens, deixa no formato que a gente quer, no tamanho que a gente quer, e depois a gente recobre tudo aquilo com a pele. Se é uma pele muito fina, tudo que a gente fez lá embaixo vai aparecer, o que é ótimo. Se é uma pele grossa, tudo que a gente vai fazer lá embaixo, às vezes não aparece tanto. A gente tem umas artimanhas de fazer algumas coisas a mais para tentar fazer aparecer, mas não necessariamente a gente consegue. Então essa é uma desvantagem da pele grossa. E o inverso, qual que é a desvantagem da pele fina? A desvantagem é, se a gente deixou uma cartilagem lá com uma dobrinha um pouquinho mais evidente, essa dobrinha vai aparecer aqui na pele depois da cirurgia. Ou seja, você vai ver uma marquinha na pele, você vai ver algumas deformidades que ficaram nas cartilagens ou nos ossos externamente, porque a pele é muito fina, então ela mostra os defeitos. Já a pele grossa, ela não mostra esses defeitos. Os defeitos mínimos, elas praticamente desaparecem. A gente consegue praticamente não ter nenhuma evidência do que foi deixado como uma pequena imperfeição lá embaixo. Então essa é a vantagem e a desvantagem da pele fina, certo? A terceira coisa para a gente discutir antes da cirurgia, tá? Imagina que vocês estão no meu consultório, pode ter certeza que eu vou fazer essa pergunta para vocês. Se a cirurgia não ficar exatamente como você deseja, o que você vai querer fazer? Pensa nisso. Se não ficar do jeito que a gente combinou, pode acontecer? Claro que pode. Lógico, é uma proporção muito pequena que fica, mas existe o risco de não ficar exatamente do jeito que a gente combinou. Por quê? Porque existe cicatriz, existe fibrose, existe alterações intraoperatórias importantes, então a gente chega lá, às vezes está faltando um pedaço de cartilagem, ou a cartilagem é muito frágil, ou a cartilagem é muito mole, ou a cartilagem está totalmente torta, ou já houve um processo infeccioso que destruiu a cartilagem. Então tem alguns detalhes que a gente só vai descobrir no meio da cirurgia. E existe um risco pequeno de não ficar exatamente do jeito que a gente combinou. O que vocês vão fazer? Processar o cirurgião? É justo. Não acho que se você esteja fazendo uma cirurgia, você já está fazendo a cirurgia pensando em processar o cirurgião. Acho que não vai levar a lugar nenhum, tá? Por quê? É por dinheiro que vocês estão processando? Na minha cabeça não faz sentido essa questão, tá? Segunda questão, o que a gente pode fazer?
Ah, vou colocar em todas as redes sociais que o cirurgião é ruim, que aconteceu isso comigo, que foi um desastre a cirurgia dele. Vai no Fantástico. É justo? A cirurgia não é matemática. A gente não consegue prometer uma coisa que a gente não tem controle. A gente tem controle sobre muitas coisas na cirurgia, mas tem algumas que a gente não tem controle, que não dependem nem da gente e nem de vocês. Dependem do seu organismo. Então, se você começar a ter uma fibrose exagerada, isso é do seu organismo. Não é nem culpa sua, nem culpa minha. É o seu organismo que provocou aquela fibrose. E aí você vai processar por causa disso? Ou vai colocar na rede social? Você acha justo? Na minha cabeça não faz sentido nenhum. Vamos refazer a cirurgia. Opa, vamos sim. Existe a possibilidade de, em alguns casos, a gente fazer um retoque, a gente fazer um complemento da cirurgia, a gente alinha melhor alguns detalhes da cirurgia e atinge um resultado mais eficaz, um resultado mais desejado. Essa é a segunda melhor coisa a fazer. Mas a primeira melhor coisa a fazer, sabe qual que é? Ter uma relação de confiança com o médico. É isso que vocês têm que ter. Vocês têm que confiar no médico de vocês. Então, se por acaso teve um resultado que não foi tão bom, e o cirurgião, o médico fala, ó, não vale a pena reoperar. Por quê? Porque é um detalhe muito pequeno. Porque você teve uma fibrose anômala, porque você teve um problema X, porque você teve um problema Y, porque aconteceu isso na cirurgia e eu não fui capaz de resolver, e não fui capaz, não por falta técnica, mas por falta de material, por falta de estrutura. Então existe essa possibilidade onde vocês vão ter que acreditar no médico. Porque se vocês saírem desse profissional e for procurar outro aleatoriamente, alguns vão ser éticos e vão falar, ó, não vale a pena mexer. Outros vão falar, não, vamos fazer, simplesmente para ganhar dinheiro. Então, assim, a relação tem que ser muito boa, tem que ser de confiança. Então, confiem no seu médico. Vocês estão entregando o nariz? Nariz é uma cirurgia única. A gente adora falar isso. Não é para ficar fazendo 2, 3, 4, 5 cirurgias, não. É para fazer uma única cirurgia na vida e nunca mais mexer no nariz. Então, se aconteceu alguma tragédia na cirurgia, tente junto do seu médico resolver e, se é possível, resolver. Então, a gente tem que ter esse cuidado, ok? Quarta ou quinta coisa, já me perdi. Comecei a falar tanto, já estou até um pouco cansado. Vamos lá. Vamos falar sobre os exames necessários para a gente conseguir fazer a cirurgia. Quais os exames são necessários para a gente pensar numa cirurgia de rinoplastia, para pensar numa cirurgia de nariz? Normalmente, está diretamente relacionado à idade do paciente. A maioria dos pacientes nossos hoje em dia tem entre 25 e 45 anos de idade. Nessa idade, em geral, a gente só precisa de um exame de sangue, onde envolve o coagulograma e o hemograma, e teoricamente mais nada. Então, se o médico não pedir mais nada, calma, relaxa, provavelmente está certo. Mas, como eu falei, cada caso é um caso. Pode ser necessário, em alguns casos, a gente fazer exames extras de sangue, então busca de eletrólitos, beta-HCG, diabetes, tireoide, um monte de outros exames. Pode ser necessário também fazer uma avaliação cardiológica, uma avaliação endocrinológica, uma avaliação pneumológica do pulmão. Afinal, vai ter um processo de intubação, vai ter uma anestesia geral. E pode ser necessário, em alguns casos também, exame de imagem da região do nariz ou do tórax. Então, raio-x de tórax, às vezes a gente pede. Uma tomografia dos seios da face, pode ser que a gente peça também. Então, cada caso é um caso, mas não foge muito mais disso. Lógico que existem casos onde, eu tenho não sei qual doença de base e eu queria saber se eu posso operar ou não. A gente pede outras avaliações, essas que não estão envolvidas aqui no que a gente está falando, tá? Então, apesar desses serem a maioria, não existe um único exame que a gente consiga fazer. É um conjunto elaborado para cada paciente, tá?
Penúltima pergunta. Com quantos anos eu posso fazer a minha rinoplastia? Então, eu sou paciente, eu tenho ali 10 anos de idade, pode? 15, 20, 25, 40, quantos anos? Você sabe me responder? Ninguém sabe. Como assim ninguém sabe? Existe uma questão que é um consenso, tá? O que é consenso? Um monte de médicos se reúnem e definem o que eles acham que é mais viável, tá? Então, segundo o consenso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, eles falam em 13 anos de idade. Já a Academia Brasileira de Cirurgia Plástica da Face, eles falam em 15 anos de idade. Ou seja, 13, 15, mais ou menos no começo da adolescência. O que eu prefiro fazer? Depende de cada caso. Eu já operei várias pessoas de 14 anos de idade e já deixei de operar pacientes de 15. Ou seja, tá ali entre 13 e 15. O que eu prefiro fazer? Avaliar caso a caso. Por quê? O que precisa é que o crescimento nasal e facial eles tenham praticamente terminado. Então isso a gente consegue ver nitidamente quando a gente avalia um paciente, se ele já tem essas alterações que vai dar no futuro de crescimento facial terminado ou se ele ainda não tem. Então, algumas pessoas com 15, 16 anos, elas ainda têm um rosto infantilizado. Outros pacientes com 13, 14 anos, elas já têm um rosto de adulto. Então, esses podem fazer, tá? De verdade, vamos lá, vamos colocar um número para fazer a conta? Mulheres, 14 anos, homens, 15 anos, tá? Por quê? Questão hormonal. Tá? Mulher, ela desenvolve um pouquinho mais cedo do que os meninos, tá? E por fim, a última pergunta é: quem não pode operar? Qual que é a contraindicação de fazer uma cirurgia de rinoplastia? A primeira eu acabei de falar, é a idade. Então, assim, você tem 10 anos de idade e não gosta do seu nariz, tem que esperar, tem que esperar. Não dá para operar pacientes crianças, tá? Exceto se tiverem defeitos congênitos, que eu não vou entrar nessa discussão porque não faz parte da nossa conversa aqui. A gente tá falando sobre rinoplastia estética, tá? Então, a idade é a primeira contraindicação. Então, se o paciente for muito novo, a gente também evita fazer, tá? Na verdade, é contraindicado. Algumas doenças de caráter crônico também devem ser evitadas. Que doenças? Algumas coisas que podem atrapalhar, por exemplo, no procedimento anestésico. Então, alguns pacientes com as cardiopatias, pneumopatias, processos infecciosos ativos, eles não podem ser submetidos a uma cirurgia quase de qualquer coisa. Por quê? Porque o risco da gente ter um problema é muito maior do que o benefício da cirurgia, tá? Lógico que isso, em outras situações, pode inverter essa balança. Mas, numa cirurgia estética, cardiopatia grave, a gente não faz. Processos infecciosos, a gente não faz. Doenças imunológicas ou doenças de coagulação descompensadas, a gente não faz, tá? Voltando, desculpa. Problemas como diabetes, hipertensão, se eles estiverem descompensados, a gente também não faz a cirurgia, tá? Então são contraindicações. E a última contraindicação é problema emocional, tá? Como assim problema emocional? Existem vários pacientes que quando eles procuram a gente, eles falam, ó, eu vim para fazer a cirurgia porque eu sei que meu nariz é a causa dos problemas todos da minha vida. Como assim? Será? Não, não faz sentido isso, tá? Então, o nariz, ele melhora a autoestima, mas o nariz feio, ele não é causa de problemas, ou ele não é a solução, o nariz bonito não é a solução de todos os problemas. Então, outras questões quem tem ideia fixa. Então, alguns pacientes falam, não, eu vou fazer a minha cirurgia porque daí eu vou ser promovido.
que tem a ver? Não é bem assim. Então, as pacientes que falam, não, eu só não sou promovido porque eu tenho nariz feio. Então, preciso fazer minha cirurgia para ser promovido. Tá, uma coisa não tem muito a ver com a outra. Então, a gente também evita nos casos onde os problemas emocionais interfiram muito. Então, a falsa realidade, a falsa expectativa sobre a cirurgia é uma contraindicação da cirurgia. Então, a gente não vai pensar numa cirurgia em quem simplesmente falar, não, eu não gosto e quero operar porque isso me causa problema. Tá, não é bem assim, ok? Gente, acho que isso foi as informações dessa página do blog, tá? Essa página é a página de pré-operatório da rinoplastia. Vão ter outras páginas, então isso aqui vai ser uma sequência de vídeos que vai estar no meu canal do YouTube. Para quem prefere ler todas as informações com algumas diferenças só em termos de linguajar, porque quando a gente escreve, eu escrevo um pouquinho mais delicado do que eu falar, porque eu consigo mexer as mãos quando eu falo, tá certo? Então, quem gostou do conteúdo, clica aqui embaixo e dá uma curtida no vídeo, assiste os outros vídeos. Precisar de mim, eu estou sempre à disposição para responder todos os tipos de pergunta. Tiverem alguma sugestão de algum texto, algum vídeo que eu não fiz ainda, alguma pergunta específica, pode fazer. Eu respondo com mais uma página do meu blog, com mais um vídeo aqui no YouTube para vocês. Tá bom, gente? Tchau, fiquem com Deus.